Olá, meu nome é Célio Espíndola, eu sou aluno do curso superior de Tecnologia e Negócio Sustentável da Universidade de Vassouras. E essa é a apresentação do projeto Integrador 3, que tem como tema condomínios sustentáveis. Um dos temas proposto e apresentado pela doutora Maria Cláudia Fortes, nossa tutora, a quem agradecemos pelas aulas e pelos diversos temas apresentados, enriquecendo assim os nossos conhecimentos. Como eu já falei, meu nome é Célio Rogério do Nascimento Espíndola, minha matrícula 2023 106-24. A introdução, então, do nosso projeto, né, diz o seguinte: com o mundo caminhando a passos largos para um colapso no que tange a seus recursos naturais, é imprescindível que as nossas residências, onde passamos boa parte do nosso tempo, hoje em dia até mesmo trabalhando, por exemplo, de corretores e tantas outras atividades, tenham essa preocupação e busquem as melhores práticas socioambientais. Temos, então, como objetivo geral, a discussão desse tema busca trazer luz para o assunto da sustentabilidade, que apesar de estar na moda, né, bastante falado, mas ainda demanda muito mais atenção. E como objetivo específico, pontuar ações sustentáveis, né, algumas delas, nesse âmbito, e seus resultados positivos para todos os envolvidos. A justificativa desse trabalho, né, com aquecimento global, mudanças e fenômenos climáticos extremos, né, exemplo aqui de Petrópolis, de onde eu estou, onde eu resido, né, Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, que há um ano, há um pouco mais de um ano, tivemos aqui um fenômeno de graves proporções, né, ceifando muitas vidas e de prejuízos incalculáveis. Então, é imprescindível que todos os setores da sociedade entrem de uma vez por toda nessa luta. Assim, a área imobiliária não teria como ficar de fora. Frente a isso, conhecermos melhor essa temática, divulgarmos as melhores práticas, né? Trazer a discussão para o nível acadêmico e o da pesquisa científica será sempre primordial, de primordial importância. Definindo então o projeto, né? Agora pontualmente o tema, definindo o tema, melhor dizendo, condomínios sustentáveis são aqueles que, desde a sua concepção, ou seja, lá no projeto, buscam minimizar seus impactos sociais e ambientais, implementando as melhores práticas, especialmente no que tange ao uso racional dos recursos naturais, como exemplos que veremos a seguir. Então, na prática, né? No projeto, né, como a gente já comentou, no projeto já se inicia esse olhar, né? Então, no projeto, buscar as melhores opções para a economia dos recursos naturais, especialmente a água e a energia elétrica, né? Áreas de preservação ambientais, esses que são alguns exemplos, né? Áreas de preservação ambientais, além das obrigatórias, né, além da legal, distanciamento dos rios também, além daquilo do que a lei já exige, né, telhados verdes, pisos permeáveis, entre outras opções. Na obra, pontualmente, né, aspectos sociais, né, contratações de mão de obra responsáveis, né, no que tange a registro de carteira, documentação, uso correto dos equipamentos de segurança, né, treinamento da mão de obra, e aqui a gente faz uma ressalva, incluindo mulheres em todos os níveis, né, e a gente vai citar mais na frente um olhar bem pontual para essa questão, né, quando a gente fala em todos os níveis, no no pátio de obra, mas também em setores gerenciais, engenharia e arquitetura. Os aspectos ambientais, né, o uso de materiais sustentáveis, otimização dos recursos, descarte mínimo, né, então se reaproveitar tudo, né, é, é conhecido, né, que há um desperdício muito grande durante a execução de uma obra, né, de uma construção. Então, ter todo um cuidado, ter todo um olhar para que se evite ao máximo e não haja realmente desperdício. E o que tiver que ser mexido, que seja reaproveitado. Por exemplo, se tirar terra de alguma parte, que seja colocada em outra, né? A gente tem exemplos práticos disso.
no dia a dia, né, geração de energia solar, captação de água de chuva, né, para uso nas áreas comuns, né, seja para limpeza, rega de jardins, coleta seletiva de resíduos, né, separado, tudo certinho, compostagem, né, por que não fazer a compostagem com os resíduos orgânicos, né, seja para uma horta comunitária, seja para o próprio jardim, seja até para repassar para terceiros, seja no uso, né, dos seus próprios, já que a gente tem um olhar para apartamentos, uso em pequenos vasos e assim por diante, uso de torneiras automáticas, né, e temporizadores de iluminação nas áreas comuns, né, então nos corredores, academia, áreas de lazer, né, usar sempre esse tipo de equipamento, instalação de hidrômetros individuais, né, hoje já tem esse olhar para que fique muito bem registrado, né, o consumo individualizado, né, evitando assim o desperdício e também perdas por um vazamento ou qualquer coisa sejam logo identificadas, entre outras práticas. A gente traz aqui um exemplo, né, já de um olhar com relação a as questões sustentáveis, né? A Caixa Econômica criou um selo Casa Azul mais Caixa, né? E aqui a gente trouxe só um resumo, o quadro é extenso, mas a gente vai só pontuar as grandes áreas, né? Como o nosso tempo não é muito grande e não é esse o objetivo também, né? Para se chegar a esse selo, que tem por objetivo, e eu vou tomar aqui a liberdade de ler pontualmente, né, tem por objetivo reconhecer e incentivar a adoção de soluções urbanísticas e arquitetônicas de qualidade, assim como o uso racional dos recursos naturais na produção de empreendimentos a serem executados no âmbito dos programas habitacionais operacionalizados pela Caixa. E aí ela divide, né, é, esse selo em categorias, né? A primeira é a qualidade urbana e de bem-estar, né? E aí a gente tem os pontos, qualidade de infraestrutura, recuperação de áreas degradadas, etc. A edificação, a eficiência energética e o conforto ambiental, gestão eficiente da água, né, dispositivos economizadores, né, a gente falou das torneiras, medição individualizada, também chegamos a comentar, áreas permeáveis também foi citado, né, pegada hídrica, recursos águas servidas, né, o reaproveitamento de água, e o 4, produção sustentável, né, então fala da gestão dos resíduos, a forma de escoras reutilizáveis durante a obra, né, madeira certificada, isso é outro olhar, entre outros pontos. O desenvolvimento social, né, e a captação dos moradores para a gestão, manutenção e operação do empreendimento, então contratação de mão de obra local, dando preferência local, ações de planejamento financeiro, inclusão de trabalhadores locais, como a gente falou, capacitação desses trabalhadores, né, integração com a comunidade local e a questão da inovação, né, aplicação de gestão integrada, gestão para redução de emissão de carbonos, conectividade e ferramentas digitais, entre outras. E aqui o selo, né? Ela vai criando então pontuação, então a gente tem o seu cristal, topázio, safira e o diamante, né? E cada um, vamos dizer, reconhecendo então as diversas categorias. E a gente tem aqui a questão mais para elas, né? É uma pontuação bônus concedida para ações voltadas ao público feminino em consonância com o programa Caixa para Elas, né? E aqui pontualmente, entre outras ações, é aquela questão da contratação de mulheres, seja no âmbito da operação mesmo, né? Seja no pátio de obra, seja nos âmbitos gerenciais, de engenharia e de arquitetura. Vantagens, né? São muitas vantagens. Redução das despesas gerais, obviamente, né? E como consequência das taxas condominiais. Certificações, como a gente exemplificou aqui, antecipando até essa vantagem, o Casa Azul mais Caixa, né? Isso entre outras, né? Certificações de ISO, certificações reconhecidas pelo mercado. Redução do IPTU, isso em alguns municípios, né? A gente já tem conhecimento, foi apresentado em aula, inclusive, mencionando alguns municípios, né, e sem dúvida nenhuma será um caminho esse incentivo, porque todos ganham,
né? A valorização do imóvel, não se tem a menor dúvida, né, que um imóvel com um olhar sustentável em sua construção, em sua execução, já tem uma outra valorização, os clientes cada vez mais conhecedores, né, os compradores cada vez mais conhecedores, chegam nos estandes de venda, né, a gente tem a oportunidade de trabalhar em lançamentos, já com essa pergunta, né, com relação à sustentabilidade, né, eh, quais são os pontos que a gente pode observar. E sabendo disso, né, as próprias construtoras, os empreendedores já trazem isso, né, como um diferencial, né, apresentando isso como ponto diferencial, valorizando assim o seu empreendimento, né. Contribuição por uma cultura sustentável, né, isso é contagiante, né, se você tem um ambiente sustentável, isso vai sendo levado à frente, né, você acaba levando para o seu trabalho, para as escolas, né, os jovens, né, especialmente a criança, já sendo criada já num ambiente desse, só tende a levar isso à frente. Como considerações finais, né, um planeta que pede socorro, literalmente, né, toda e qualquer iniciativa socioambiental responsável é muito bem-vinda e deve ser incentivada, né? Então, a gente vê que, seja até a nível financeiro, né, quando se pensa numa redução do imposto predial territorial rural, né? Não seria diferente nos condomínios que, frente ao exposto, traz ainda uma maior conscientização e responsabilidade a todos. Foi como a gente fechou o último slide, né? Essa conscientização se amplia, trazendo inclusive responsabilidade para o nosso dia a dia, né? As biografias, né, a gente consultou diversos materiais voltados para esse assunto, né, mas não poderia de trazer luz à lei do condomínio, né, já que estamos falando de condomínios sustentáveis, a lei do inquilinato, que rege a relação, então, entre o locador e o locatário, né, quando é o caso, né. Fomos também buscar aí a lei municipal, né, estamos falando aqui do município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a lei que normatiza, né, a atividade do uso, parcelamento, ocupação do solo em nosso município. Por que olhar? Porque leis como essa já falam da permeabilidade mínima, já falam da área de distanciamento, né, do GIS, apesar que outras legislações ambientais também entram nesse mérito, né? A questão de aproveitamento, né, percentualmente quanto pode ser aproveitado daquele terreno, né? E aí você tem toda uma área de zoneamento. Petrópolis é dividido em diversas áreas, a gente tem muitas áreas de proteção ambientais, inclusive áreas de proteção ambiental permanente, né, ou seja, que não serão utilizadas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora, e a gente percebe que ainda não se tem um olhar muito forte a isso, né? Ainda está a nível de proteção, mas cada vez mais a sustentabilidade está vindo à mesa, né? Pontualmente, o material que a gente tirou ali, pontualmente só os quadros, né, que pontua o selo Casa Azul mais caixa, mas tem todo um guia para tal. eCicle, que é um dos sites que a gente pesquisou sobre condomínios sustentáveis, e também um site pontualmente, condominiossustentáveis.eco.br. Esses foram basicamente os materiais que a gente buscou, trazendo, obviamente, a nossa experiência, os nossos conhecimentos também pretéritos. A gente agradece a oportunidade, espera ter passado o recado, né? O projeto integrador é um período relativamente curto, né, frente ao que seria aí um trabalho de conclusão de curso, né, tanto que fazemos um a cada 3 meses, né, então ao final do curso teremos 8 projetos integradores, mas que nos enriquece, né, que traz um olhar prático, né, para os conhecimentos que estamos adquirindo nas aulas teóricas, né? Então a gente agradece a oportunidade, na esperança de ter passado aí da melhor forma o recado e sendo claro e específico. Muito obrigado.